Nós estamos já há alguns dias trazendo algumas notícias da Universidade Federal do Maranhão. Na terça-feira nós recebemos a pré-candidata à reitoria da universidade, a professora Isabel Ibarra. E hoje, seguindo o nosso debate sobre a universidade que desejamos, nós recebemos o professor Luciano Façanha, também pré-candidato à reitoria da Universidade Federal do Maranhão, pelo movimento UFMA Democrática. O professor Luciano Façanha é doutor em filosofia e atualmente está diretor do Centro de Ciências Humanas, CCH, aqui em São Luís. Professor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Educadora e ao programa Roda Viva. Bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui, agradeço aqui por esse espaço concedido para que a gente fale um pouco sobre a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura e falar um pouco do movimento UFMA Democrática. Professor, para a gente situar os nossos ouvintes, quem é o professor Luciano Façanha? Então, meu nome é Luciano da Silva Façanha, eu sou professor da UFMA há 17 anos, sou do Departamento de Filosofia e também sou do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, o PGCult. Mas antes mesmo da UFMA eu já estava na carreira do magistério, então ao todo eu estou no magistério há 33 anos, atuando como professor, desenvolvo várias questões relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. E em 2019 eu fui candidato a vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão, fiquei em segundo lugar no pleito. Naquele momento ali nem o primeiro lugar assumiu, quem assumiu foi o terceiro lugar, a vice-reitoria, né, demonstrando aí um pouco do que nós passávamos no país naquele momento. E em seguida, ano passado, eu concorri às eleições para a direção do centro e fui eleito diretor do Centro de Ciências Humanas, um cargo administrativo de muito trabalho, que eu desenvolvo também assim, com muita coragem, muita alegria também. Professor, e esse movimento UFMA Democrática, como é que surgiu, como é que está esses ventos de democracia dentro da universidade? Então, o movimento UFMA Democrática, ele surgiu exatamente com a tentativa de restabelecimento da democracia no país, né, e também a redemocratização dentro da UFMA. Então, a partir de muitos diálogos dos 3 segmentos da universidade, alunos, técnicos e professores, havia então a proposta dos diálogos serem retomados, de todas as discussões serem pautadas em conversas, em debates, em que ensejassem então a possibilidade de haver uma pré-candidatura que fosse possível agregar os 3 segmentos da universidade e que pudesse também conversar com a comunidade de uma forma ampla e de uma forma democrática, sem cercear ideias, sem silenciamento. E foi daí que então eu fui procurado por vários pré-candidatos também e por todos os segmentos como sendo um nome possível e que pudesse então representar o movimento UFMA Democrática. Eu acabei aceitando e aceitei com muita força, né, daqueles que estão nos apoiando, porque é um movimento e esse movimento ele só está crescendo cada vez mais, com muitas lutas, uma a cada dia, né, a começar porque nós não temos ainda o cronograma das eleições e até sair o cronograma, a gente tem tido vários embates dentro da própria universidade, né? Como, por exemplo, que é algo que eu vou falar daqui a pouco, o que foi submetido ao Conselho Superior, ao CONSUM, que foi a minuta de uma resolução que versa sobre a sistemática de votação dentro da universidade. Antes da gente tratar especificamente sobre a minuta, sobre o processo eleitoral, professor, vou fazer uma pergunta mesmo que eu fiz para a professora Isabel.
A universidade, alguns anos atrás, e eu digo até por uma experiência própria, eu entrei no colégio universitário em 2009 e de 2010 até 2012, 14, nós vimos uma expansão estrutural muito grande. Né? E claro que veio acompanhada de expansão de pesquisas, né? Muitos professores começaram a desenvolver pesquisas, né? Se especializar e tudo mais, veio os Minteres, Dinteres, né? Dentro da universidade, os mestrados interinstitucionais e doutorados interinstitucionais, e esse foi um processo muito bonito até naquele período, só que nós vimos que a universidade chegou num ponto, num ápice, e aí dali houve um declínio, que eu digo em questão de infraestrutura, né? Nós vimos hoje na universidade muitas obras que não foram concluídas, e temos um grande exemplo, que é a Biblioteca Central aqui no campus. E como é que o movimento UFMA Democrática e a sua pré-candidatura debate esse tema? Então, Matheus, essa questão é muito séria. Eu acompanhei esse período do Reúne, que foi o que possibilitou, né, nos governos anteriores, né, principalmente nos governos do Lula e depois em seguida do governo da presidenta Dilma, né, em que possibilitou essa expansão das universidades. Foi algo muito grandioso, né? Nós tivemos aí com isso o crescimento de 8 campos, né? Que nós tivemos aí Imperatriz, Grajaú, Balsas, Pinheiros, Chapadinha, São Bernardo, Codó e Bacabal. Então, cresceram e eu pude ver de perto estive em cada um desses campi, e o que é que eu pude observar? Eles foram inaugurados, né? Eles cresceram, tirando Imperatriz, que já existia muito antes, né? E depois só foi, digamos assim, ele aumentou. Hoje em dia ele tem 2 prédios, o do centro e do campus Bom Jesus. Mas os demais que foram sendo construídos nesse momento, eles foram lá instalados, e o que é que se observa? Foram esquecidos, né? Não houve mais uma valorização desses campi. Então, o que ocorreu? Há, então, ali uma estrutura, mas é uma estrutura que não há uma conservação e não há, então, uma descentralização da gestão aqui, né, em São Luís, do campus Bacanga, para que cada um desses centros possa se manter, né, manter em relação a uma infraestrutura, mesmo a recursos, a verbas, e que possa incentivar outras coisas. A gente fica pensando, por exemplo, eu sou diretor de um centro que fica aqui no campus do Bacanga, a poucos metros, né, da reitoria, a poucos metros da Sinfra, que é a Superintendência de Infraestrutura, e a gente tem uma dificuldade enorme, né, para obter qualquer coisa, seja a solicitação de um aparelho de ar-condicionado, que é o grande problema atual da universidade, né? A universidade retomou as aulas no dia 20 de março, sem dar a possibilidade de ter uma dignidade para alunos, professores e técnicos desse recomeço. Então, a gente tem salas de aula sem ar-condicionados, a gente tem coordenações, chefias departamentais sem, e olha que nós estamos aqui muito perto desses setores que poderiam, né, como também a PPGT, que é a pró-reitoria que é responsável pela compra de aparelhos, né? Então, se a gente tem essa dificuldade, às vezes, para obter um eletricista, um encanador, né, alguém que vai cuidar dessas máquinas, e aí você observa, né, no continente. Então, isso é muito, né, pelos quilômetros de distância, como é que isso não é feito. Então, se tivesse uma descentralização, todos os diretores, né, que são aqueles que dirigem as unidades acadêmicas, que são os centros, né, eles teriam a possibilidade, então, de solicitar de forma local. Até porque, né, eles estão na realidade. Exatamente, né? Porque eles estão na realidade, e aí eles solicitariam todos esses serviços, eles não ficariam esperando pelo campus Bacanga, né, a Dom Delgado, para que chegasse até eles todas essas possibilidades, né? Então, se nós daqui que estamos no Bacanga
estamos tendo essas dificuldades, né, você imagina, então, como não ocorre. Por isso é que a gente solicita, um dos motes, né, da nossa pré-campanha é sim a descentralização, é sim uma transparência de recursos, né? Para onde é que esses recursos estão indo, estão sendo investidos, né? Você falou a respeito da biblioteca. Além da biblioteca, né, que digamos assim é um elefante branco, né, no sentido de ser uma obra inacabada, né, que há promessas de que ela se finalize até a gestão atual também finalizar, nós temos muitos outros. Temos o prédio da biblioteca, da enfermagem, temos o Palácio das Lágrimas, que fica ali entre a Rua da Paz e a Rua 13 de Maio, ou São João. Fica bem em frente à igreja, que foi um antigo prédio de farmácia, e hoje em dia seria o prédio do curso de música. Temos vários outros prédios que ainda estão só com a sua estrutura, nem subiram, né, que foram prometidos, como o prédio de artes, por exemplo, né, que iria agregar todos esses cursos relacionados às artes cênicas, né? Então, tem várias, e tem problemas estruturais em cada prédio, desde uma entrada, né, principal de um determinado prédio e que está bloqueada e que continua, né, sem a gente saber por que isso não começa, por que a obra não começa. Porque se a gente for analisar, Matheus, a gente passou 2 anos com uma pandemia, né, e nós passamos 2 anos com uma universidade fechada. Essa universidade fechada, nós tivemos economias também. Sim. Nós tivemos economia de energia, de água, né, de alguns serviços que não foram realizados durante esse período. Então, por que não há uma transparência disso tudo para que a gente saiba, né, por que não há recursos, então, para se recomeçar todas essas obras novamente? Sim. Então, é isso que a gente está exigindo, é isso que a gente está solicitando e que na próxima gestão seja uma possibilidade real, né? Eu vi em uma manifestação aqui, professor, do próprio movimento, que vocês falam muito da questão do diálogo, né? Sim. Na possibilidade de assumir essa reitoria da Universidade Federal do Maranhão, como é que esse diálogo vai acontecer com os estudantes, que são a maioria da universidade, né? Então, só para exemplificar um pouco, já há esse diálogo na minha atual administração da direção do centro. Eu já fui coordenador do programa de pós-graduação em dois mandatos consecutivos, também coordenação de curso, chefia departamental, e nos meus momentos de exercer essa função de administrador, eu sempre parti do diálogo. Atualmente, enquanto diretor, nós temos um conselho chamado Conselho de Centro, que ocorre uma vez por mês, mas pode ocorrer mais de uma vez. Se tiver um assunto muito importante, a gente então convoca uma reunião extraordinária para se discutir. E quem participa dessa reunião? São os chefes de departamento, os coordenadores de curso, que estão ali representando os seus pares, mas também representantes estudantis, que são aqueles representantes dos CEAs, que são os centros acadêmicos, e eles vão ali representando os seus cursos, os alunos dos seus cursos, tá? E também o representante de técnicos. E nessas reuniões, então, há um diálogo e que é provocado ali para se discutir. E eu, então, sou o representante dos conselhos superiores do CCH e vou levando para os conselhos aquilo que foi discutido com a comunidade. Então, quando eu vou a um conselho desse, eu não vou simplesmente representando a ideia de Luciano, né? Eu vou representando aquilo que é discutido com alunos, aquilo que é discutido com técnicos, com professores, representando assim a ideia coletiva, tá, de uma determinada unidade que abarca ali todas as outras subunidades. Agora, professor, recentemente o próprio reitor da Universidade Federal do Maranhão esteve reunido com parte da bancada federal do Maranhão e se falou muito sobre a questão da criação da Universidade Federal do Sul
do Estado, né? Como é que o movimento e o professor Luciano Façanha, enquanto pré-candidato, vê essa movimentação de criação de uma segunda Universidade Federal no Maranhão? Então, com relação à criação de uma Universidade do Sul do Maranhão, a Universidade Federal, eu acho muito bem-vindo. Eu acho que está mais do que na hora, né, de que isso aconteça. É uma reivindicação total, e eu acompanhei muito isso em 2018 e 2019, quando eu fui candidato a vice-reitor. Estive em Imperatriz, em Balsas e em Grajaú e acompanhei isso de perto. A grande questão é que essa movimentação, ela infelizmente, ela tem um fim eleitoreiro, né? Porque isso é tocado lá atrás, há mais de 4 anos atrás, né? E aí é movimentado, todos se mobilizam muito bem, né? E é tocada quando? Agora, né? Novamente, em pleno período em que o foco, em que todos os holofotes atualmente da Universidade Federal do Maranhão estão voltados para as eleições, né? Então, e aí é ressaltado novamente, a bancada é procurada, se assina termos e etc. Então, tudo em prol. Eu espero que isso aconteça até antes das eleições, né? Para que não fique novamente uma promessa. Então, esse é o problema. Agora, que eles precisam realmente da criação da UFMA, da Universidade Federal do Sul do Maranhão, isso é totalmente aceitável, até porque, olha só a distância daqui para lá. Se nós, né, como eu acabei de falar, já temos essa dificuldade pela falta de descentralização, imagina, né, lá no sul do Maranhão, que eles estão mais distantes aqui do campus Bacanga, né, para conseguir uma autonomia da universidade. A ideia de administração central é bem exemplificada aí. É muito exemplificada. Esse é um grande problema. Professor, recentemente, nessa semana, né, teve uma reunião do Consum, em que se debateu a minuta de resolução, que é uma proposta de resolução, né, para as eleições. Nessa minuta tinha entre os pontos, né, divergentes, Sim. Tinha a questão de uma sugestão de eleições ou de processo eleitoral de forma remota, né? O que se pode problematizar de um processo eleitoral dentro da universidade de maneira remota e com o sistema utilizado pela própria universidade? Então, essa minuta, ela é lançada em tempo que assim é utilizado de urgência, e esse caráter de urgência, ele tem sido a justificativa de muitas resoluções dentro da universidade, no sentido de aprovações imediatas e sem uma discussão, sem um debate com toda a comunidade. O sentido, quando a gente fala a palavra minuta, eu vou minutar sobre algo, é algo que não está pronto. E é algo que precisa ser discutido com a comunidade. Então, quando a gente fala de uma minuta, a gente espera que ela fique um tempo, né, como uma consulta pública, para que a comunidade, então, possa opinar, né, sugerir e debater, discutir, para que, por exemplo, os departamentos discutam, as coordenações, né, os colegiados de coordenações, tanto de graduação quanto de pós, também discutam, que todos os CEAs, os movimentos estudantis discutam, até que se chegue a esse momento dos conselhos de centro e se chegue a um conselho superior. Nada disso ocorreu. Né, a minuta é lançada num dia, com 2 dias é convocado uma reunião, em que tudo isso é convocado às vésperas de um feriado, em um final de semana, já para que se tenha essa discussão. A gente consegue a suspensão, ela vai para mais uma semana, né, que não é um tempo suficiente para a comunidade discutir, se discute e se percebe claramente que há uma ilegalidade na minuta. Em vários pontos, né, além desse que você tocou, mas em vários pontos. Então, essa sessão ela é suspensa por 24, depois 48, e agora é encerrada a sessão para que se tenha uma outra, porque se precisa de um parecer jurídico, tá, da Procuradoria Federal, para que se tenha de fato uma ideia clara, né, e objetiva se a minuta está correta ou não. Um dos pontos negativos da minuta
é que ela versa sobre a eleição de forma remota, né, tentando comparar ao que houve em janeiro de 2022. 2022 nós tivemos sim eleição remota na universidade, mas nós estávamos vivendo em caráter completamente emergencial. Estávamos em plena pandemia, onde até a campanha dos candidatos ela foi feita de forma remota, né? Entrando ali nas reuniões, em sala de aula, todos os candidatos se manifestavam, os debates foram remotos, né? Tudo ocorreu dessa forma. Só que nós vivemos um tempo em que uma de nossas atividades bases dentro da universidade, que é sala de aula, ela é presencial. Ela está no presencial, nós vivenciamos na atualidade tudo de forma presencial, então não faz sentido uma eleição remota nesses trâmites, na atualidade. 2019 nós também tínhamos EAD, nós também tínhamos PAFO, nós também tínhamos aulas em lugares um pouco mais distantes, que essa foi uma das justificativas no dia no conselho. Então isso não se justifica, é possível. Agora, além disso, nós poderíamos então requerer uma votação pelo TRE, que é completamente comprovada de forma segura. E o que é que a gente questiona? Como é que a própria gestão solicita um tipo de eleição como essa, provinda de um sistema da gestão que tem um candidato, né? E aí, cadê a imparcialidade dentro da universidade? Então, o que nós queremos, né, é uma lisura no processo em que vai estabelecer a consulta. Porque a gente chama muito eleição, nem eleição é. Né? Na verdade, é uma consulta pública à comunidade acadêmica que vai escolher ali os seus representantes. Dessa escolha, isto vai ainda para o conselho. O conselho, então, vai ratificar o que a comunidade... E se espera que o conselho ratifique o que a comunidade escolheu. Porque se o conselho não ratifica, esse conselho, no mínimo, é antidemocrático. Quer dizer, nada adiantou, né, de ter se feito uma consulta e o conselho aprovar algo diferente daquilo que não se quer. Nós vivemos tempos de redemocratização do país, né? O próprio presidente Lula, assim que ele assumiu, ele chamou todos os reitores de todas as universidades do país para dizer que não interessa a preferência dele, quem ele gosta e etc., mas o que a comunidade escolheu. Então a gente está alinhado a essa perspectiva. E como é que é um processo herdado pela própria ditadura militar, né? Sim. Esse processo de consulta, isso vai para a presidência da República, para ele então, dentro da lista tríplice, né, identificar aquele que será escolhido. Mas tem um outro ponto da minuta também, que é aceitar ou inserir dentro dos eleitores, digamos assim, o pessoal que presta serviço à universidade por meio da EBSER. Sim. Né, sobretudo no hospital universitário. Como é que o movimento vê essa movimentação da administração da universidade dentro dessa minuta, professor? Então, são movimentações completamente tendenciosas, né? Se a gente levar em consideração que há, a partir então dessa sugestão e dessa imposição de que 4.000 funcionários, né, da EBSER passem a votar, né, sendo que a EBSER, como todo mundo sabe, é uma empresa que presta serviços hospitalares, né, à universidade e que ela tem um CNPJ próprio. Ela é uma empresa, ela não é a UFMA, ela é diferente da UFMA. E eles escolhem os seus representantes, né? Os representantes da EBSER em cada estado, nacionalmente. Então, há uma escolha. Se ocorre isso, por que trazer, então, a EBSER para votar? Né? Eu penso que se isso ocorrer, de fato, se nós não conseguirmos, né, nem por meios de conselhos, nem por meios de judicialização, que é o que a gente sugere, né, daqui a pouco nós teremos várias empresas votando dentro da universidade. É uma questão de tempo isso ocorrer, né? E aí, o que é que nós vamos fazer?
Cadê os segmentos da nossa universidade que compõem, né, o tripé da universidade, que são os alunos, que são os professores, que são os técnicos, que vivenciam a universidade todos os dias, né, e por muitos anos? Então, não faz sentido, tá? É mais uma manobra dessa minuta, que a gente não consegue enxergar isso como uma forma democrática, né? E sim como mais um meio tendencioso de encaminhar as eleições, né, de uma forma, da pior forma possível dentro de uma universidade que se pretende democrática. Acabar com a democracia, com esta possibilidade dentro da universidade, nós perdemos todos os parâmetros na própria sociedade, porque a sociedade, de alguma forma, é uma reverberação, e aí a gente pode fazer até um caminho aí de interseção. Há uma reverberação da universidade para a sociedade e da sociedade para a comunidade acadêmica da universidade. Então, de alguma forma, uma morte da democracia, tá? Então, é preciso a gente olhar isso tudo com muito cuidado e essa minuta está aí para a gente conseguir enxergar esses apontamentos, né, de clientelismos que foram desenvolvidos na ditadura e que hoje eles ganharam forças a partir desse governo que terminou, né, e a gente está tendo a possibilidade novamente de dar voz à ciência, ao saber e à fala, né, a questão mesmo da humanidade, da emancipação humana. São 9 horas, nós conversamos com o professor Luciano Façanha, ele que é pré-candidato à reitoria da Universidade Federal do Maranhão, pelo movimento UFMA Democrática. Também está diretor do Centro de Ciências Humanas, o CCH. Professor, muito obrigado pela sua presença, pela nossa conversa e pela oportunidade de nós mostrarmos que a universidade é da sociedade, é um patrimônio de todos nós. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Só como últimas palavras, convido a vocês para nos seguir, então, nas nossas redes sociais, UFMA Democrática, que é o nome do nosso movimento, que está sendo construído de forma coletiva, com o objetivo, então, de proporcionar à universidade uma redemocratização. 9 horas e 2 minutos.